Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal Geografia em 2 Minutos e eu sou o professor Rodrigo. Hoje um pouco sobre os setores da economia, o setor primário, secundário e terciário. A situação de aprendizagem 3, os setores da economia e as cadeias produtivas e a nossa habilidade do ensino fundamental do 6º ano de Geografia, habilidade 18 do currículo paulista. A nossa habilidade de hoje é caracterizar as atividades primárias, secundárias e terciárias e analisar as transformações espaciais, econômicas, culturais, políticas e ambientais em diferentes lugares. Bom, pessoal, como eu sempre falo, o nosso trabalho da habilidade, é compreender a habilidade antes de iniciarmos a aula. Tá? Então, o que nós faremos hoje? Nós iremos caracterizar as atividades primárias, secundárias e terciárias, Ou seja, nós iremos ver quais são as características dessas atividades, desses setores. Para posteriormente, na próxima aula, nós analisarmos as transformações espaciais, econômicas e culturais, políticas e ambientais em diferentes lugares em relação a esses setores da economia, ok? Então vamos lá, pessoal. Então, para começarmos o nosso trabalho, você já observou que a maioria dos adultos tem um emprego? Tá? Então, para entendermos melhor o clima, para darmos uma contextualização para o nosso trabalho, eu gostaria que vocês fizessem uma pergunta aí para os parentes, para os responsáveis, com o que ele trabalha? Qual é o trabalho desse parente, desse adulto que você conhece aí? Tá? A partir desta pergunta, a gente vai iniciar o nosso trabalho, tá ok? Então eu, professor Rodrigo, trabalho como professor na escola estadual Wanda Helena Topan Nogueira, tá? Então a minha profissão é ser professor. Qual setor da economia será que faz parte a minha profissão? Vamos lá que a gente vai entender já já. Então, pessoal, os setores da economia. A economia de um país pode ser dividido em 3 setores, de acordo com o que é produzido. O setor primário envolve a agricultura, a pecuária e o extrativismo animal e vegetal. O secundário é o setor da indústria e da construção civil e o terciário é o mais amplo, inclui o comércio e a prestação de serviços. Tá? Então olha lá, pessoal, nós dividimos aí os setores da nossa economia, A nossa economia se desenvolve aqui no nosso país com base em 3 setores. O setor primário, o secundário e o terciário, tá? Então vamos lá, ó. O setor primário. Então o setor primário corresponde ao campo das atividades econômicas referente à produção de matérias-primas, que também são chamadas de produtos primários, por serem em geral recursos cultivados ou extraídos da natureza, e que posteriormente são consumidos ou transformados em mercadorias. As atividades pertencentes ao setor primário são a agricultura, a pecuária e o extrativismo vegetal, animal e mineral. Ou seja, pessoal, tudo aquilo que é retirado da natureza, que nós usamos a natureza para produzir, são atividades produzidas no setor primário. Então, uma plantação de café, uma plantação de arroz, a plantação da laranja, esses produtos são do setor primário. O ouro, o ferro, o cobre, que são extraídos, que são minerais extraídos da terra, são do setor primário. A criação de animais, a pecuária, o boi, o carneiro, a galinha, o coelho, todos os animais que nós produzimos aí, que nós produzimos carne com ele para a nossa alimentação, são também da atividade primária, tá? Então olha lá, atividade primária, o primeiro setor onde tudo começa, tá ok? Então veremos agora o que é o setor secundário. Então o setor secundário da economia é responsável pelas transformações dos bens e matérias-primas advindas do setor primário em mercadorias, que são transferidas para comercialização no setor terciário, assim como o setor secundário corresponde à produção fabril com vários tipos de indústrias que se estruturam em diferentes áreas e aspectos do mercado. Então olha lá, pessoal, o setor secundário, então, a segunda parte dos nossos setores da economia é a parte que transforma a matéria-prima em mercadoria, tá? Então vamos lá.
eu produzi, né, eu tenho uma fazenda de produção de laranja, eu produzi a laranja neste setor primário, né, e enviei essa laranja para uma fábrica de suco de laranja. Então, lá na fábrica, eu vou transformar a laranja em uma garrafinha de suco. Tá? Então, este movimento de transformação da matéria-prima em mercadoria é onde eu tenho o setor secundário. Então, toda fábrica, toda indústria de transformação de matéria-prima, eu atribuo ao setor secundário. Fábricas de carro, fábricas de móveis, né? Então, olha lá, a fábrica de móveis de madeira, por exemplo, eu retiro a madeira lá do setor primário, né? Eu extraio a madeira, eu faço extrativismo dessa madeira no setor primário, envio essa madeira para o setor secundário, que vai transformá-la em uma mesa, em uma cadeira, né? Assim como eu extraio no setor primário o cobre do solo, envio o cobre para o setor secundário e este cobre será transformado em fios, em aparelhos eletrônicos, entre outros, tá? Então vamos lá. Eu tenho o setor primário, né, que está mais ligado às questões da natureza, e o setor secundário, que está ligado à transformação dessas matérias-primas produzidas ou extraídas do setor primário. Beleza? E por fim, pessoal, o setor terciário, né? O setor terciário, também conhecido como setor de serviços, é aquele que engloba as atividades de serviços e comércio de produtos. É um dos 3 setores da economia, os outros sendo o setor primário e secundário, como nós já falamos. Os serviços são definidos na literatura econômica moderna como bens intangíveis. Então, olha lá, pessoal, o setor terciário, então, é o setor da economia onde eu vou vender aquilo que eu produzi, né, e transformei. Então, vamos lá, eu tenho uma plantação de laranjas, uma fazenda de plantação de laranjas no setor primário, né, onde eu tenho essa produção da matéria-prima, envio essa matéria-prima para o setor secundário, a laranja, que transforma, que lava a laranja, né, que espreme e envasa, coloca nas garrafinhas no setor secundário e envio essas garrafinhas de laranja para o mercado, onde elas serão comercializadas. Então, o setor terciário é o setor do mercado, que vende, né, que presta o serviço de vender os produtos transformados no setor secundário, produzidos no setor primário. Tá? Também estão dentro do setor terciário os serviços como segurança, como limpeza pública, como restaurante, como os professores, como os políticos. Todas essas pessoas fazem parte do setor terciário. Tá? Então, esta primeira aula, né, esta primeira introdução sobre os setores da economia, servirá para que a gente entenda, nas próximas aulas, a cadeia produtiva. Né? O que seria a cadeia produtiva, então, para a gente já ir pensando nas aulas seguintes? A cadeia produtiva é um produto, né, algo que sai desde lá do setor primário e vem passando por todas as fases até chegar na mão do consumidor. Tá ok, pessoal? Bom, essa foi a nossa aula de hoje, espero que tenham gostado e até o nosso próximo trabalho. Essas são as referências do trabalho de hoje.